Então, pessoal, vamos dar início ao nosso capítulo 14. Ele fala sobre a adição e a subtração de números reais, né? A gente já veio trabalhando isso em função do capítulo anterior, que era o capítulo número 13. Então, só para ser mais direto nessa parte de adição e subtração, vamos fazer alguns exercícios de fixação. Veja, o exercício número 1, ele está dizendo, simplifique as expressões aplicando, quando possível, a volta da propriedade distributiva. Tá, o que é essa situação? Na verdade, eu quero que vocês não levem em consideração essa parte da propriedade distributiva. Eu quero que vocês saibam quando que é possível somar ou subtrair as operações com radicais. Vejam, 2 raiz de 7 mais 7 raiz de 7, resposta final, 9 raiz de 7. 9 raiz cúbica de 2 mais 4 raiz cúbica de 2 menos 3 raiz cúbica de 2. Vejam, eu preciso olhar para a minha raiz. Raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2. Tudo é raiz cúbica de 2. Então, ao somar 9 com 4, depois subtrair 3, a resposta 10 raiz cúbica de 2. Detalhe super importante desse capítulo. Eu só posso somar quando os índices, vejam, índice 2 oculto, raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 7, raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2. Eu não posso somar quando eu tenho raízes com índices diferentes. No capítulo anterior, a gente fazia o mínimo entre os índices. Nesse capítulo, não tem mínimo, ok? Vejam, 9 raiz de 3 menos 1 raiz de 3, quando não tem nada aqui na frente. Resposta, 8 raiz de 3. 2 raiz de 5 menos 1 terço raiz de 5. Eu olho para a raiz, 5, 5. A resposta será alguma coisa raiz de 5. Então, o que eu preciso fazer? 2 menos 1 terço. Faço o mínimo, ó. O mínimo entre 1 e 3 é 3. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Não corto o mínimo, é uma expressão numérica. 6 menos 1, 5 sobre 3 raiz de 5. Raiz quarta de 2 menos 3 raiz quarta de 2 mais 2 raiz quarta de 2. Vai acabar se cancelando, ó. 1 mais 2, 3. 3 menos 3, 0. Não vão escrever 0 raiz quarta de 2. 0. Agora vejam. 2 raiz de 3 mais 3 raiz de 2. Não tem o que fazer. Não vai cometer o erro falando que é 5 raiz de 5. Ah, mas as raízes são iguais. Mas vejam. Raiz de 3, raiz de 2. É como se fosse 2x mais 3y. Não pode ser reduzido. Então, a resposta correta será a própria pergunta. 2 raiz de 3 mais 3 raiz de 2. Ok? O que é a propriedade distributiva? Deixa eu explicar para vocês. Vejam aqui, ó. 3 raiz de 5 mais 4 raiz de 5. O que é a propriedade distributiva? Eles fazem a fatoração. Por exemplo, o 3 e o 4, eles têm como radical a raiz de 5 como evidência. Então, eles botam a raiz de 5 em evidência. E o que eu multiplico por raiz de 5 que dá 3 raiz de 5? 3. O que eu multiplico por raiz de 5 vai dar 4 raiz de 5? 4. Quanto que dá 3 mais 4? 7. Então, raiz de 5 vezes 7... 7 raiz de 5. Não precisa fazer essa tal situação. É que nem aqui, ó. Vejam, 2 raiz de 7 mais 7 raiz de 2. Resposta, 9 raiz de 7. Como é que é a situação que a apostila quer que vocês façam antes? O que eles têm em comum? A raiz de 7. O que eu multiplico por raiz de 7 que dá 2 raiz de 7? 2. Qual é o sinal do meio? Mais. O que eu multiplico por raiz de 7 que dá 7 raiz de 7? 7. Quanto que dá 2 mais 7? Raiz de 7 vezes 9. Resposta, 9 raiz de 7. Esse é o passo a passo da volta da propriedade distributiva. Vejam, da maneira enrolada, da maneira direta. Eu aconselho vocês fazerem da maneira direta. Lembrando, a gente só pode juntar quem tem raízes iguais. Raiz de 7 com raiz de 7, raiz cúbica de 2 com raiz cúbica de 2, raiz de 3 com raiz de 3, ok? Eu só fiz essa explicação aqui da volta da propriedade distributiva, porque o problema faz isso de início.
mas não tem necessidade. Veja o exercício número 2. É verdade que a raiz de 9 mais a raiz de 4 dá a raiz de 13? Não, é diferente, até porque a raiz de 9 é 3, a raiz do 4 é 2, 3 mais 2 dá 5 e a raiz de 13 não é 5. Raiz de 9 mais raiz de 4 dá a raiz de 5? Claro que não, tá? Então, o que acontece? Igual ou diferente? Então, o que acontece? Eu tenho que ver se isso é uma verdade. Quanto vale a raiz de 9? 3. Quanto vale a raiz de 4? 2. 3 mais 2 dá 5, e não raiz de 5. Então, é diferente. Raiz de 7 menos raiz de 5 é diferente do que raiz de 2. Agora, raiz de 3 mais raiz de 3, 2 raiz de 3, está correto, é igual. 2 raiz de 5 mais 3 raiz de 5, 8 raiz de 5, claro que não. Vejam, 2 raiz de 5 mais 3 raiz de 5, a resposta correta seria 5 raiz de 5, e não 8 raiz de 5. 7 raiz de 3 menos 4 raiz de 3 é igual a 3 raiz de 3. A raiz quarta de 2 mais a raiz quarta de 2. Lembra-se, aqui na frente tem 1, ó. 1 raiz quarta de 2 mais 1 raiz quarta de 2, 2 raiz quarta de 2, é igual. A raiz quarta de 2 mais a raiz de 2 vai dar 2 raiz quarta de 4. Errado. Quando o índice é diferente, 4 e 2 não pode ser feito adição nem subtração. Tá, mas aí faz o mínimo? Não. O mínimo somente em multiplicação e divisão. Quando eu tenho índices diferentes, eu não posso reduzir os meus dois termos, nem subtrair. 10, raiz de 10 mais raiz de 3 mais 2 raiz de 3. Vejam, raiz de 3 mais 2 raiz de 3 vai dar 3 raiz de 3, porque aqui na frente, quando não tem nada, é 1. Então, raiz de 10 mais 3 raiz de 3. Raiz de 10 não posso juntar com ninguém. Eu vou juntar a raiz de 3, que aqui na frente tem 1, menos 2 raiz de 3. Raiz de 10 menos raiz de 3. Então, cuidado agora que vocês estão em soma e subtração de operações com radicais. Na outra página, né? Agora já sem aquela parte lá de... Quando o aluno fala sobre a parte da distributiva, vejam, efetue as operações... Raiz de 2 mais raiz de 2 mais raiz de 2, 3 raiz de 2. 5 raiz de 3 mais raiz de 3 menos 2 raiz de 3. Lembrando que na frente é 1, ó. 5 mais 1, 6. 6 menos 2, 4 raiz de 3. Raiz cúbica de 2 mais 5 raiz cúbica de 2 menos 1 raiz cúbica de 2. Quando não tem nada aqui, é 1. Vejam, eu olho para a raiz cúbica de 2 que está presente nos três elementos. Resposta... 5 raiz cúbica de 2. Raiz de 2 mais a raiz cúbica de 2 mais 2 raiz de 2. Eu só posso reduzir o raiz de 2 com 2 raiz de 2. Aqui na frente é 1. Então, 1 raiz de 2 mais 2 raiz de 2, 3 raiz de 2, mais a raiz cúbica de 2. Raiz de 3 menos a raiz de 5, mais 2 raiz de 3, mais 5 raiz de 5. Raiz de 3 com 2 raiz de 3, 3 raiz de 3. Menos 1 raiz de 5 com mais 5, lembrando que aqui é oculto, né? Menos 1 com 5, 4 raiz de 5. Raiz de 3, raiz de 3. Alguma coisa raiz de 3. Então, eu vou fazer 2 terços menos 1 quinto. Fiz o mínimo que é 15, porque é fração. O mínimo entre 3 e 5 é 15. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 2, 10. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes menos 1, menos 3. Não corta o mínimo, é uma expressão numérica. 10 menos 3, 7 sobre 15, raiz de 3. Raiz de A mais raiz de A mais raiz de A, 3 raiz de A menos a raiz de B, porque ela é diferente e não pode ser reduzida. Ah, mas o índice é igual. Aqui é soma. A raiz tem que ser igual. A raiz N de P mais 2 raiz N de P mais 5 raiz N de P. Lembrando que aqui na frente é 1. Resposta, 8 raiz N de P. Raiz cúbica de 2, raiz quinta de 2, raiz quinta de 2, raiz quinta de 2. Lembrando que na frente tem 1. 0,5 menos 1,3 mais 1, 0,2 raiz quinta de 2. 2 com menos 4 eu reduzi, vai dar menos 2. E menos 5 raiz de 2 com mais 6 raiz de 2 vai dar 1 raiz de 2, só que eu não escrevo esse 1 na frente. Então, aqui já é a operação onde ele diz bem direto o exercício 1. Efetue as operações indicadas. O aluno tem que saber se é mais, menos, vezes ou dividir.
O próximo exercício é o exercício número 2. Ele está dizendo, raiz de 2 mais raiz de 8 dá 3 raiz de 2. Ah, é diferente. Vejam bem, eu vou fazer todos esses exercícios aqui numa folha. A raiz de 2 mais a raiz de 8 realmente vai ser 3 raiz de 2. Mas como isso? Porque a raiz de 8 dá para ser decomposta. Vejam aqui, ó, dá 2 raiz de 2. Então, raiz de 2, que é 1 raiz de 2 mais 2 raiz de 2, vai dar 3 raiz de 2. Realmente está certo, é igual. A raiz de 50 mais a raiz de 18. A raiz de 50 decomposta, que está aqui, dá 5 raiz de 2. E a raiz de 18 dá 3 raiz de 2. Resposta, 8 raiz de 2 também está certo. Então, vocês estão vendo que eu preciso tomar o cuidado, antes de reduzir uma raiz dizendo que não dá, eu preciso ver sempre que eu preciso sempre decompor antes. Eu decomponho antes. Vejam aqui mais uma situação. Ó. A raiz de 75 menos a raiz de 12. Vou decompor a raiz de 75, que deu 5 raiz de 3. Decompus a raiz de 12. Deu 2 raiz de 3. Como tem um menos no meio, continua menos. 5 raiz de 3 menos 2 raiz de 3. 3 raiz de 3 e é igual. E raiz de 28 menos 7. Não vai cometer o erro fazer assim, ó. 28 menos 7. Vai dar 21. É a raiz de 21. Não, não posso. Então, o que eu... mas o índice é igual. Eu sei, mas aqui é soma e subtração. Toda aquela parte vai para o espaço. Aquilo é em vezes e dividir e potência. Decompõe a raiz de 28. 2 raiz de 7. Menos 1 raiz de 7. Resposta, raiz de 7 e é igual. O que ele pergunta nessa questão para mim, então? O que você observou os resultados obtidos em relação ao exercício número 2 aqui, né? Porque todos eles, como eu provei anteriormente, eram iguais. Então, todos são iguais. Escreva a justificativa para a igualdade ou desigualdade de cada proposta. Na verdade, todas são igualdades. O aluno precisava decompor quando necessário para efetuar a adição ou a subtração. Vejam agora o outro exercício. O exercício número 5 que eu fiz aqui para vocês. Ó. Eu pulei o 4, tá? E fiz o exercício número 5. Determine o perímetro dos seguintes polígonos. Um triângulo equilátero cujo lado vale 3 raiz de 2. É para determinar o perímetro, lembra? O perímetro é a soma de todos os lados. 3 raiz de 2 mais 3 raiz de 2 mais 3 raiz de 2, resposta 9 raiz de 2. Um triângulo isósceles cuja base mede raiz de 5, base, e os lados congruentes raiz de 7. Raiz de 7 e raiz de 7. Os lados congruentes serão os dois lados com medidas iguais. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Então, vejam, raiz de 7 mais raiz de 5 mais raiz de 7. Eu vou juntar a raiz de 7 com a raiz de 7, 2 raiz de 7 mais raiz de 5. Essa é a resposta. Vocês verão que agora vai acontecer uma situação que até agora não aconteceu. É uma das particularidades desse capítulo, que é uma coisa chamada racionalização de denominador. Prestem bem atenção. Ele está dizendo que tem um quadrado cuja diagonal mede 5 centímetros. Mas detalhe, a diagonal vale 5. Para calcular o perímetro, tem que descobrir quanto vale cada lado do meu quadrado. A forma da diagonal é aresta raiz de 2. Então, detalhe, para a prova do dia 3/7, eu vou perguntar sobre assuntos do capítulo 13 e 14. O capítulo 15 eu já estou explicando para vocês que ele vai cair fora. Tá, mas se o 15 cai fora, mas tem aquela parte lá de fórmulas do capítulo número 13. Quando eu vou fazer a prova, eu não colocarei nada sobre cubo e nada sobre paralelepípedo, mas colocarei sobre quadrados e triângulos, altura de um triângulo equilátero, tá? Área de um triângulo equilátero, mas sobre cubo e paralelepípedo ficará para uma próxima prova. Até porque quando chega no capítulo 15, ele pede tudo novamente.
tudo sobre o capítulo 13, tudo sobre o capítulo 14, tudo sobre a altura do triângulo, área do triângulo, cubo, paralelepípedo. Então, como eu falei para vocês, eu vou perguntar tudo sobre o capítulo 13 e 14, na P2 do dia 3/7, mas não perguntarei sobre cubo e paralelepípedo, mas poderei perguntar sobre triângulos, ao triângulo equilátero, no caso, a altura do triângulo equilátero, área do triângulo equilátero, e também sobre quadrado, diagonal, né, aplicação do teorema de Pitágoras em retângulo, losango, todas essas situações ali, tá ok? Então, o que eu sei? A forma da diagonal de um quadrado é aresta raiz de 2. Vejo que a diagonal vale 5. Então, 5, eu tirei a diagonal fora, 5 é igual a aresta raiz de 2, ou seja, a aresta raiz de 2 é igual a 5. Eu tenho que passar dividindo pela raiz de 2. A matemática não aceita a raiz sendo denominador. Eu preciso fazer uma situação que é racionalizar. A gente vai fazer vários exercícios sobre isso nesse capítulo. O que é racionalizar? Racionalizar nada mais é do que eliminar a raiz sendo denominador. Como é que eu elimino essa raiz? Embaixo é a raiz de 2, então eu vou ter que multiplicar o numerador e o denominador por aquela raiz que está embaixo. Porque quem está me incomodando é a raiz de 2. Vou repetir. Eu vou multiplicar então em cima e embaixo pela raiz de 2. 5 vezes raiz de 2, 5 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Quanto vale a raiz de 4? 2. Então, cada lado do meu quadrado vai medir 5 raiz de 2 sobre 2. Precisa fazer isso? Sim. Precisa racionalizar a partir de hoje. É como decompor. O aluno precisa decompor. Então, eu sei que cada lado do meu quadrado vale 5 raiz de 2 sobre 2. O que é calcular o perímetro do quadrado? Lado, mais lado, mais lado, mais lado. Lembra? 5 raiz de 2, mais 5 raiz de 2, mais 5 raiz de 2, mais 5 raiz de 2, 20 raiz de 2. Sobre 2, porque embaixo eu conservo. E 20 raiz de 2 dividido por 2, lembra? O 20 dividido por 2 somente, a raiz não. 10 raiz de 2 é o meu perímetro. Tá? Mas a gente vai fazer exercícios dentro desse conteúdo sobre racionalização. O título será Racionalize os denominadores. Tá ok? Então, essa é a primeira vez que vocês tiveram um exercício desse tipo. Agora, eu tenho um retângulo de dimensões 3 raiz de 2 e raiz de 12. Eu já vou decompor a raiz de 12 antes, ó. A mesma coisa que escrever raiz de 12 é 2 raiz de 3. Então, eu tenho um lado que vale 2 raiz de 3, em vez de escrever raiz de 12. Esse lado aqui também, em vez de escrever raiz de 12, 3 raiz de 2, 3 raiz de 2. Então, eu decompus o raiz de 12, gerando 2 raiz de 3. O que é o perímetro? A soma de todos os lados. 3 raiz de 2 mais 2 raiz de 3 mais 3 raiz de 2 mais 2 raiz de 3. 3 raiz de 2 mais 3 raiz de 2, 6 raiz de 2. 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3, 4 raiz de 3. Então, esse é a resolução do exercício número 5. Eu sei que vocês ficaram preocupados com essa situação aqui, mas a gente vai fazer exercício sobre isso nesse capítulo antes da prova, com certeza absoluta, e vários deles. E o exercício número 4, agora voltando, tá? Eu resolvi ele aqui na folha. Ele está dizendo como enunciado, ó, simplifique os números representados com radical quando possível e efetue as operações propostas. Ele queria que vocês decompusessem quando era possível. Eu fiz aqui. Vejam. A raiz de 2 mais a raiz de 8. Eu decompus o 8, que deu 2 raiz de 2. Então, raiz de 2 mais 2 raiz de 2, 3 raiz de 2. Eu decompus a raiz de 50, aqui ao lado, que deu 5 raiz de 2. A raiz de 18, que deu 3 raiz de 2. E menos a raiz de 32, onde formou dois parzinhos aqui, ó, 4 raiz de 2. Ao juntar 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2, vai dar 8 raiz de 2, menos 4 raiz de 2, resposta final, 4 raiz de 2. E aqui eu tenho a raiz cúbica de 16 mais 5 raiz cúbica de 2, menos a raiz cúbica de 128. Eu decompus aqui nessa situação a raiz cúbica de 16. Veja, tem que formar triozinho, porque minha raiz é cúbica. 2 raiz cúbica de 2, não vai esquecer do 3.
5 raiz cúbica de 2 não dá para decompor. A raiz cúbica de 128, decomposto aqui, ó, formou triozinho aqui e aqui, deu menos 4 raiz cúbica de 2. Vejam, raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2. 2 mais 5, 7. 7 menos 4, 3. Resposta, 3 raiz cúbica de 2. Depois, cuidado agora. Eu vou decompor o 54, mas ele já tem um 3 aqui fora. Coloquei o 3 aqui. Quando eu decompus a raiz de 54, que está aqui, ó, vai dar como resposta para mim 3 raiz de 2, porque formou um triozinho. Lembra? Raiz cúbica, triozinho. Então, deu 3 raiz cúbica de 2. Esse 3 já estava aqui fora. Esse 3 veio da decomposição do 54. 3 vezes 3, 9 raiz cúbica de 2. O menos 5 já estava lá fora. Quando eu decompus a raiz cúbica de 250, ó, que deu 5 raiz cúbica de 2, 5 negativo vezes 5, menos 25, raiz cúbica de 2. E decompus a raiz cúbica de 16, que já foi feita aqui, ó, vai ficar 2 raiz cúbica de 2. Quando eu vou fazer 9 mais 2, 11. 11 menos 25 vai dar menos 14. Aqui eu cometi um erro, só vou apagar rapidinho. Desculpa aí. Vai dar menos 14 raiz cúbica de 2. Vou repetir porque eu tinha escrito menos 15 aqui, desculpa. 9 com 2 vai dar 11. 11 com menos 25, menos 14 raiz cúbica de 2. Não esquece do índice 3. E aqui, a raiz de 75, decomposto da 5 raiz de 3, a raiz de 12, decomposto 2 raiz de 3, e a raiz de 18, decomposta 3 raiz de 2. Mas percebam, eu só posso juntar a raiz de 3 com 2 raiz de 3. O índice aqui é igual, mas a raiz é quadrada. Raiz quadrada de 2. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3. 5 raiz de 3 mais 2 raiz de 3, 7 raiz de 3, menos 3 raiz de 2. Ok? Então, esse é o início do nosso novo capítulo. Vocês verão que terão uma tarefa sobre isso. Realizem ela com bastante dedicação e assistam o vídeo sempre que necessário. Um grande abraço.